Mas, ô, Polly, você tem um rostinho muito familiar, viu? Porque eu já tô presente na sua vida e você nem sabia, querida. É verdade, não é, Ju? E aí, mulherada, vamos para mais um Roda de Saia. E hoje é um tema um tanto polêmico para quem faz atendimento com cliente, né? Eu diria que aquela pergunta assim, poxa, o cliente tem sempre razão? Será que ele tem sempre razão? Quando a gente é cliente, a gente gosta de ter razão, mas quando a gente está do lado contrário, será que o cliente tem sempre razão? Então a gente está com duas convidadas, a Val e a Polly, super especiais para a gente falar sobre esse tema e entender, né, o lado delas que estão ali cara a cara com o cliente diariamente, para elas falarem qual que é a visão delas a respeito desse mito aí que fala sobre o cliente ter razão, né, Júlia? É isso aí, sejam muito bem-vindas, mulherada. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de mais nada, eu quero agradecer a participação da Val e da Polly, que aceitaram esse convite de abrirem o coração aqui pra gente. E agradecer a vocês também que estão assistindo a gente. Então, para começar, eu quero apresentar a primeira minha convidada, Val. Oi, boa noite, tudo bem? Eu sou a Val. E é um prazer para mim, agradeço muito esse convite, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. O prazer é nosso, Val. A Val trabalhou comigo, iniciamos a nossa jornada juntas em meados de 2008 até mais ou menos 2012, né, Val? 2012, que você seguiu carreira solo, né? É isso aí. E foi a Val, eu quis trazer para esse momento, porque quando eu falo de cliente, é impossível não vir à cabeça logo a Val. Porque para mim, Val, você é um exemplo de um excelente atendimento, de uma conexão com o cliente. Então, sempre que eu falo assim, caramba, o que a gente pode falar, o que a gente pode trazer, principalmente de know-how, né, de experiência, de conhecimento dessa área, eu não poderia pensar em outra pessoa a não ser você, viu, Val? Então, eu quero super agradecer a sua presença e dizer que você é muito bem-vinda aqui. Muito obrigada, Ju, muito obrigada. Fico honrada mesmo com as suas palavras e você decifrou aí bem, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muito prazer em servir, né? Eu acho que prazer em servir não só no trabalho, prazer em servir na vida, na minha família, nas minhas relações. Eu sou uma pessoa muito intensa, então eu procuro me dedicar ao máximo para que tudo saia bem, né? Nem sempre sai, né? Mas a gente tenta. E sua convidada, Jaque? Minha convidada é a Polly e também Júlia. Quando a gente falou desse tema, eu tinha pensado em duas pessoas e a Polly ficou muito na minha cabeça. Por quê? Porque ela faz um atendimento que eu acredito que deve ser muito desafiador. Porque eu já trabalhei, fiz reforma em casa, e tive que ter todo esse, né, esse lidar com as pessoas, e ela faz um trabalho que é lidar com o cliente e ainda com o prestador de serviço, ela fica ali no meio do caminho. Então, Polly, conta pra gente quem é você, conta pra nós um pouquinho sobre você, Polly. Boa noite, meninas, tudo bom? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou me sentindo, né? Porque eu fui convidada pela Jaque, estou me achando. Estou bem feliz por isso. Fiquei até surpresa, né, dela pensar em mim, em primeiro lugar, né? Mas eu costumo falar que eu sou engenheira civil, né? Então eu sou a portadora das más notícias. Eu costumo falar que eu estou na linha de frente. Eu falo com profissionais, eu falo com prestadores de serviço, eu falo com cliente. Estou no meio termo entre o arquiteto também, né, que desenhou, e eu que vou executar, e o sonho do cliente. Então, e eu sou a portadora das péssimas notícias, né? Então, no papel tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas na hora de executar a gente acaba encontrando aí alguns imprevistos, algumas coisas acontecem, e aí quem tem que contar sou eu, né? Sempre vai ter que ter alguém, né, Polly? Esse serviço sujo é meu.
Olha, e o interessante é que você vai poder contar pra gente aqui histórias, porque você é a mensageira, não a desgraça em si, né? Só que você é a mulher da desgraça, né? Então depois você vai poder contar pra gente como que é lidar com tudo isso. E tão interessante porque eu conheci a Polly, ela foi quase minha cliente, se eu for dizer, né? Porque eu trabalhei junto com a excelência do aluno no curso online para fazer obras. E conheci a Polly, a gente criou um vínculo, a gente continuou, né, conversando depois de todo aquele contato que a gente teve. Então, eu espero que eu tenha atendido as expectativas, né, da Polly enquanto ela foi minha cliente. E ela também fez uma análise comigo. Então, Polly, posso Olha dizer só. que você foi minha cliente. Não, mas foi realmente... E, ó, hoje eu tenho um grupo, né, no Telegram, com 4 engenheiros, né? E a gente se ajuda, a gente troca informação, troca pepino, troca problema. E aí eu comentei, porque 3 deles fizeram um curso comigo. Aí eu falei assim, olha, a Jaque me chamou, etc. Daí todo mundo, nossa, mas a Jaque é tão legal, tão legal. Ou seja, você realmente atendeu muito bem as expectativas de todo mundo, né? Ah, isso é bom, isso é ótimo. Polly, seja bem-vinda. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Gente, muito obrigada a vocês também. Está sendo um prazer. Muito bem. Então, para começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês duas, Polly, Val e para a Jaque também. Para a gente já abrir, o cliente tem sempre a razão ou não? Na minha opinião, é assim, depende muito daquilo que você já tem centrado na sua cabeça, quando você conhece bem o seu produto, quando você conhece bem aquilo que você vai oferecer para o cliente. Então, você já tá com a sua... Você já tem ali as respostas prontas, né? Para cada objeção que o cliente vier e eu procuro em todos os meus atendimentos deixar o atendimento cada vez mais leve, mais tranquilo e ouvir o que o cliente tem para dizer. Então, assim, eu esgoto todas as possibilidades. Não sei se eu cheguei a dizer, né? Na apresentação, eu trabalho numa locadora de veículos, então vocês podem imaginar o quão desafiador é. São vários tipos de clientes, vários segmentos, né? Cliente pessoa física, jurídica, cliente a lazer, negócios. Então, cada um vem com uma expectativa. Então, por que não deixar ouvir o que o cliente precisa, o que o cliente tem para dizer, o que o cliente quer expressar? E muitas vezes o cliente quer ir lá fora, quer ir no pátio, quer olhar o carro, quer escolher o carro. Eu deixo. Ele tem razão, ele vai pagar, ele vai usufruir de um bem aí por um mês, um dia, que seja 24 horas. Então, ele vai pagar. E sabemos que na situação que a gente vive hoje não é barato, né? Então, ele pode sim escolher, ele pode sim questionar. Então, pensando em visão de cliente, para mim, o cliente ele tem razão em algumas questões. É claro, né, que existem situações no decorrer aí desse atendimento que talvez, né, a gente possa mudar até um pouco de ideia, né? Que são clientes realmente que acabam se tornando clientes abusivos, onde o cliente acaba não, como é que eu posso dizer? Não corresponde à parceria, né? Porque você tem um contrato com o cliente, você faz a sua parte e ele tem que seguir a dele, né? Mas assim, eu trabalho para mim mesma agora, né? Já trabalhei muitos anos em comércio, trabalhei em consultora, enfim. E eu acho que, assim, eu tô num nível agora que eu prefiro segmentar o meu cliente, sabe? Eu prefiro encontrar um público-alvo. E eu acho que isso daí me ajuda bastante. Assim, escolher determinados clientes e talvez demiti-los de vez em quando. Às vezes a gente precisa fazer uma reflexão no que pode ser melhorado, né? O que a gente deixou de falar, o que a gente deixou de fazer, aonde eu não fui clara, né? Enfim, mas eu não acredito que sempre o cliente tenha razão. Isso daí é uma política antiga que foi falada, Henry Gordon, né? Ele é um milionário do Reino Unido e, assim, quando ele comentou isso, ele não quis dizer que o cliente tinha razão e que ele podia fazer tudo, né? Quando ele fez esse comentário, ele queria dizer que a felicidade do consumidor vem em primeiro lugar.
a satisfação, a felicidade. Mas isso no que ele disse, essa questão da felicidade, de que o cliente sempre tem razão, ele acabou dizendo isso pensando até como os seus colaboradores estariam preparados para atender este cliente, né? Então, assim, o cliente já ia procurar aquela empresa, então ele queria que os seus colaboradores já estivessem preparados para todos os nãos que aparecessem. Ele queria proporcionar uma experiência para as pessoas, sim, né? Sim. E é muito isso que a gente vive, né? Pelo menos o meu trabalho. Como eu disse, são diversos segmentos. É muito além do que oferecer um produto ou um serviço. A cada cliente que você recebe, é uma responsabilidade muito grande que você apresenta ali para o cliente. Porque ele é a nossa razão de ser. Aquele cliente hoje desafiador é o mesmo cliente que vai voltar amanhã. E hoje, com todas essas tecnologias, as empresas elas são muito preocupadas com pesquisa de satisfação. Isso faz todo o sentido, né? Então, hoje, uma reputação de uma empresa, um cliente que vai no Reclame Aqui, um cliente que coloque uma informação no Reclame Aqui, não gostei, só dele escrever eu não gostei, gente, vocês não imaginam o tamanho da destruição que isso causa. Eu passei por uma situação agora. Com o nome, com a marca. Então, assim, às vezes, a língua da gente, o que a gente fala, tem um poder tão grande, tem um poder, sim, de trazer coisas boas, mas tem um poder de destruição também muito grande. Então, assim... Construir e destruir, né? Exato. Você tem que ter um nível de maturidade, de controle emocional muito grande naquilo que você vai falar. Então, às vezes, tem clientes, situações que você, a Jaque, a Júlia, já deve ter passado por isso, de momentos que você respira, você não conta até 10, você conta até 20 aqui no seu íntimo, entendeu? Porque aí você mistura com outras coisas no seu mundo externo e você tem que voltar para si e falar, não, esse cliente é a minha razão, ele está aqui, eu preciso atendê-lo. Não é comigo, não é com a Val, não é com a Júlia, não é com a Poli, não é com a Jaque. A gente não sabe o que aquela pessoa naquele momento está vivendo. E ela precisa só ser escutada, ser ouvida, ser atendida, sabe? Ser entendida. Legal, eu acho bem interessante porque vocês trouxeram duas polaridades, tanto do trabalho de vocês quanto da opinião. E eu acho que isso que é rico quando a gente vem para cá pro Roda de Saia, é justamente trazer essa riqueza, né, de olhar para isso. E eu acho que não existe uma resposta, ele tem razão e não tem razão. Eu acho que vai ter muitos momentos em que, por mais que nem a Val, que está numa empresa, que tem todo um processo, tem todo um procedimento, e a Poli já tem uma questão decisória mais direto, né, porque não tem todo esse processo de uma organização, por mais que elas tenham isso, o cliente vai chegar ali e você fala, ele não tem razão, e eu vou defender aqui a minha empresa, ou a empresa como um todo, e ele não tá certo. Mas tem momentos que você vai flexibilizar, falar, poxa, eu sei que o cara não tá certo, eu sei que o cliente não tá certo, mas mas o impacto negativo que pode ter por eu ficar ali batendo de frente é muito maior do que eu, às vezes, relevar, fingir que não vi, e etc e tal. Eu acho que eu já tive um problema com um cliente até voltado para isso, que eu falei, eu cheguei até a sair perdendo, e não que ela voltaria a ser minha cliente, porque eu aí não aceitaria mais ela como minha cliente. Então eu tenho esse poder, né, de falar, não, eu não quero mais você como minha cliente. Mas eu pensei, poxa, o nível de estresse que eu vou ter para eu conseguir, né, digamos, ter o retorno financeiro dessa pessoa, eu falei, não, prefiro a paz do que ter esse ganho. Então, eu acho que vai muito nisso. Claro que cada situação peculiar, né? E eu queria ouvir de vocês, assim, qual que foi a situação que vocês duas conseguiram contornar? Digamos, o cliente chegou dono da razão. Não, eu tenho razão, é isso e aquilo, e vocês, com a habilidade de vocês, conseguiram contornar. Eu não sei o quanto eu tenho habilidade para isso, né? Agora. Eu passei agora, há pouco tempo atrás, uma situação como cliente. E eu passei não como dona, mas eu passei como cliente. Eu saí de uma loja, assim, arrasada, humilhada. Assim,
porque eu fui mal atendida pela vendedora. E o que a Val comentou realmente é verdade. Às vezes a nossa língua, a gente mesmo pode construir ou desconstruir algo. Eu fiz uma compra pelo WhatsApp, né? E aí eu fui atrás da moça para entregar nota fiscal para minha cliente, porque era um produto para minha cliente. E aí eu pedi a nota fiscal um dia, eu pedi a nota fiscal 2, eu pedi a nota fiscal 3. Um belo sábado eu acordei e mandei uma mensagem de 2 minutos e meio. E aí a vendedora falou pra mim que ela tinha passado para outra vendedora que tinha atendido a minha cliente. E eu falei, mas como assim, né? Eu comprei com você, eu falei com você, me apresentei para você. Ah, não, mas é porque no CPF da sua cliente estava vinculado tal produto, era ela que tinha que vender, mas a partir de segunda-feira eu resolvo essa situação. Quando ela desligou, quando eu escutei o áudio dela, enfim, né? Eu fiz uma reclamação no Google. E quando eu fui até a loja, a vendedora deu um show. E aí ela me fez assim, ó, porque imagina, né, eu trabalho na obra, eu trabalho com bota de obra, eu trabalho com calça rasgada, roupa suja às vezes, porque eu tô no meio disso. E aí eu cheguei nessa loja, já me senti mal, assim, porque parecia um shopping, era muito lindo, era elegante, era nobre, e assim, eu sou uma pessoa muito simples, né? E aí, quando a vendedora começou a gritar, fazer show, você fez uma reclamação minha, ela virava a tela do computador e falava, você vai ter que se retratar. E aí eu fiquei assim, gente, né, em que mundo que eu tô? Assim, e isso, quando a Jaque me fez esse convite, eu fiz uma reflexão comigo mesma, né, o cliente sempre tem razão. E aí eu fiz aquela reflexão, né, poxa, aquele dia, tudo que eu pedi era uma nota fiscal. Eu fiquei, nossa, eu me senti muito envergonhada, né, e aí ela falou pra mim assim, então quer dizer que a sua cliente não confia em você. Se eu comprei um produto, eu tenho direito à nota fiscal. Óbvio, né? Com certeza. E aí, o que eu queria? A única coisa que eu queria e que eu pedi desde o início, assim que eu fiz o depósito do pagamento pra loja, eu só queria a nota fiscal. Porque assim, ó, contra fato, não há argumentos. Então, o que eu queria? Eu queria apresentar pra minha cliente, falar assim, olha, tá aqui, comprei o recurso, tá tudo ok, a gente vai resolver daqui tantos dias, quando chegar, né, o produto. Eu fiquei em dúvida, né, onde foi que eu errei? A pergunta que ela deveria ter se feito, eu acabei me fazendo. Aonde foi que eu errei, né? Eu passo algumas situações um pouco mais complexas, porque eu lido com o sonho das pessoas, eu lido com um papel, né, às vezes eu executo projetos de arquitetas, então eu lido com um papel que o cliente imagina que vai ficar de uma tal forma. E aí eu preciso atender as expectativas dele, preciso atender as expectativas da arquiteta, e se tiver um projeto 3D, aí acabou a minha vida. Porque aí o cliente ele não consegue entender, por exemplo, que a imagem de um 3D é meramente ilustrativa, não significa que é o que está no projeto, é ilustrativo. Então, né, por aí vai. Eu acho que é sempre uma caixinha de surpresa, né? Porque você vai pegar uma pessoa que você não conhece, você não sabe exatamente o que aquela pessoa viveu, qual é a história daquela pessoa, que dia ela tá naquele dia também. Então, sempre, né? Eu acredito que quem trabalha com o cliente tem esse desafio de não saber exatamente como vai acontecer e o que vai acontecer, né? Treinamento constante, né, Jaque? Isso, exatamente. O que eu costumo dizer muito assim nos meus treinamentos é que assim, nós somos clientes, né? Sim. Cliente não tem rótulo, cliente não tem cara de cliente. Cliente é cliente, nós somos clientes. Todos nós somos clientes de alguém ou de alguma coisa, né? Então, na hora que a gente está do lado, na linha de frente, que a gente está oferecendo algo, né? Seja um serviço, seja um produto, seja sonho, seja experiência, eu acho que por detrás de cada produto ou de serviço, sempre tem o sonho ou a experiência, né? É muito mais vendável. E a expectativa. Si, né? E a expectativa também, né? Sim, total. Que muitas das vezes você... Claro, existem aqueles bens de consumo que a gente compra porque realmente precisa, né? Assim, vou lá no supermercado, vou comprar meu pacote de arroz, de proteína, disso, daquilo, porque eu preciso. Mas nós, mulheres, sabemos muito bem disso, porque às vezes a gente compra uma bolsa sem realmente precisar daquela bolsa. A gente compra uma caneca simplesmente porque achou ela bonita, mas eu tenho outras 385 canecas na minha cozinha, né? Tô exagerando. Às vezes sempre, né?
Às vezes depende. Eu já fui um pouco mais consumista, eu já não sou mais tanto. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, que independente de onde a gente tá, independente em que posição nós estamos, se de cliente ou de vendedor, ou de qualquer que seja, a reciprocidade é o melhor, é a melhor questão que a gente pode pensar. E tem muito da teoria do rapport, não sei, é quando você cria essa conexão, onde você não tá nem por cima, olha, você vai fazer o que eu tô te dizendo para fazer, e nem você tá por baixo, amém, ok, cliente, eu vou fazer tudo que você deseja. Não, é onde cria, é onde você trata de igual para igual, é onde você fala de igual para igual, onde você se coloca no lugar do outro, cria aquela empatia e aquele real interesse pelo que a pessoa tá te dizendo, né? E não aquela coisa fria, nem só superficial. Não, meu cliente está ali, ou eu como cliente, ou aquela pessoa que está ali, eu vou dar a devida atenção para o que ela está me dizendo, né? Acho que é muito mais do que isso, é respeito até também pelo que a pessoa tá se propondo, né, a passar. Então, eu acho que esse é um tema que eu adoro, né? Falar de cliente é um tema que eu fico aqui me coçando também para trazer alguma experiência, trazer alguma coisa que eu já passei. Mas esse não é o momento. Eu quero ouvir as nossas Hoje não. E assim, pensando nessa reciprocidade que você disse, né, Ju? Essa atendente da Poli, ela não teve nem, zero empatia. Zero. Ela não atendeu a expectativa da cliente dela. E assim, ainda se frustrou com a percepção, com a opinião da cliente. Ela não aceitou o feedback, onde ela deixou de atender a necessidade que a cliente dela precisava naquele momento. Então, assim, podia ser um momento para ela se desenvolver, né? Assim, se preocupar com a experiência. Na verdade, eu tenho a impressão que foi amabilidade. Sabe, para com uma pessoa, se eu tivesse chego lá e ela tivesse falado para mim assim, ó, Poliana, você fez uma reclamação minha no Google, onde foi que eu errei? Eu falei para ela, eu ia ficar com tanta vergonha que eu ia chegar em casa e ia ter que apagar. Mas a partir do momento que ela falou pra mim, você vai ter que se retratar, porque senão eu vou processar a sua empresa. Ela falou pra mim. E aí eu falei, ok, com força você não vai conseguir nada. E aí eu entrei em contato com os donos da empresa, porque hoje em dia o mundo é instagramável, né? Então você fala no Instagram, você não sabe com quem você está falando, se é com o diretor, se é com o sócio, se é com o proprietário, se é com o vendedor. E aí eu dei a felicidade de falar diretamente com um proprietário no Instagram. Eu não sei se é por causa do meu dia a dia, eu vivo com muita brutalidade, então eu sou meio áspera. Mas eu tenho muito carinho e amor porque eu imagino meu pai e minha mãe. Eu imagino um atendimento para com eles. Como que eu gostaria que minha mãe fosse atendida, sabe? Que lindo isso. É uma coisa que uma vez eu ouvi, Poli, e que mexeu muito comigo. A gente tem que parar para pensar que aquela pessoa é o amor da vida de alguém, né? De alguém. Isso! Pronto, você falou e disse tudo. Ela é o amor da vida de alguém. Você já pensou se você vê alguém destratando sua mãe, né? Sendo mal educado, ou sendo rude, né? Sim. Péssimo pensar, imaginar. E isso não só quando for cliente ou quando for... Eu acho que pra vida, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, né? Você do outro lado, né? Você é o amor da vida de alguém. Então, quem que sou eu pra te destratar ou pra não ser legal mesmo com você? Você é o amor da vida de alguém, né? É demais isso, não é? É verdade. Você sabe que quando eu cheguei daquela loja, eu fiz uma live até no Instagram e comentei como eu fui tratada, etc, né? Enfim. E aí eu chorei porque eu falei assim, olha, eu podia ter perdido todos os meus direitos se a vendedora tivesse falado daquele jeito com meu pai. E aí eu teria perdido todos os meus direitos, a minha razão, eu perdi tudo, né? Porque realmente o que você falou é verdade, né? Imagina que você está atendendo o amor da vida de alguém. Nossa, eu adorei essa frase, Ju. Nunca tinha ouvido falar. Vou colocá-la aqui na minha cabeça porque faz muito sentido.
E eu lembrei agora de duas situações que eu queria comentar, que eu acho que é importante, que é essa coisa de vamos imaginar um cliente que não tem a razão, e vão ter várias vezes que ele não vai ter. E aí o que a Polly falou faz muito sentido, que não é o que a pessoa está te falando, é o como ela está te falando. Então, como ela falou, se essa menina tivesse, depois de ter conversado ali, ela falava, pô, Polly, eu vi que você abriu uma reclamação e tal, me dá um feedback, o que faltou e tal. A Polly já ia reagir de formas totalmente diferentes. Até falou, não, qualquer coisa já ia até tirar a reclamação. É verdade. Eu tive uma experiência, agora esse final de semana, que foi justamente isso. Eu fiz um pedido no aplicativo de comida, então você já pede a comida com fome, né? Então você já tá com fome quando você pede, geralmente. Você não faz um planejamento muito da fome. Então você espera que ali 1 hora, no máximo, você vai estar comendo. E quando passou 1h20, eu entrei no aplicativo e estava escrito que estava atrasado o pedido porque tinha acontecido um problema. Então eu continuei esperando. 1 hora e acho que foi 1h30 depois do pedido feito, eles cancelaram o pedido. E aí você virou uma onça e matou todo mundo pelo aplicativo. Sim, porque uma pessoa com fome. Com fome. E eu não tinha como reclamar, porque no aplicativo eu não conseguia falar com o restaurante. É o pior. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não sabia o que tinha acontecido. E assim, em todo momento eu via que o motoboy estava pertinho aqui de casa. Então eu não sei o que aconteceu. E eu fiquei muito braba. E assim, eu não costumo fazer isso, mas eu fui lá e postei no Instagram, porque eu tava muito brava. Nisso, a gente foi tentar fazer o pedido em outro lugar. Só que isso já era quase 11 horas. Foi fazer o pedido em outro lugar. Só que assim, eu não como carne. Então a gente pediu um hambúrguer, que eu já peço, né? Já comi nesse lugar. E o hambúrguer era X, só que só trocava a carne e o hambúrguer vegetariano. Era só isso. Passou 5 minutos que a gente pediu, ligaram. Olha, esse hambúrguer não dá pra gente fazer a troca. Você tem que entrar no aplicativo e pedir o vegetariano. Você não pode pedir o outro e trocar. Eu só queria comer, meu Deus. Era bem isso. Eu só queria... Falei, mas como que não dá pra trocar? E aí o menino começou a ficar nervoso e eu vi que ele não tinha habilidade pra estar naquele papel, né? Como a Val falou, não tinha essa habilidade, ele não tava no lugar certo. E o menino tentou contornar e não dá. E aí eu fiquei irritada dele, falou, não, você tem que entrar no aplicativo, cancelar e fazer um novo pedido. Eu falei, então tá, vou fazer isso. E desliguei brava. Só que o que aconteceu? Quando eu fui fazer, o restaurante já estava fechado, não tinha como mais cancelar e não tinha mais como pedir outro. E eles começaram a mandar mensagem. E eles começaram a mandar mensagem. Olha, não, eu falei, não dá mais pra cancelar. Eles ficaram. Eles falaram, a gente vai mandar conforme o padrão da casa. Eu falei, pô, vai vir o hambúrguer de carne. Eu não como carne, eu vou fazer o quê com o negócio? Vou jogar fora? E ficou naquilo. Ligaram de novo. E aí falaram pro meu esposo, que eu já tava com a paciência, né? 0. Aí falaram pro meu esposo, ela falou assim, olha, ela tratou muito mal o funcionário, mas mesmo assim a gente vai abrir uma exceção. Uma reclamação do cliente. Eu falei, gente, peraí, acho que o papel tá sendo invertido aqui, né? E eu não tratei mal, mas eu tava com fome, eu tava puta da cara, com certeza. Mas a inversão de papel que existiu. E aí, por contrapartida, eu contei toda a história, porque eu achei esse mais absurdo que o outro, que foi pior o problema, né? Enfim, o hambúrguer chegou certo, ok? Mas aí, no dia seguinte, o restaurante que não queria trocar o hambúrguer fez só um joinha, assim, no Instagram. Obrigada pelo feedback. O outro me ligou, pedindo desculpas, que tinha acontecido um problema com o aplicativo. E não sei o quê, e nananã. E no fim das contas, pediu um voucher, e nananã, e fez todo, né, agradou, né, todo ali tendo uma habilidade diferente, sabe, um jeito diferente de contornar a situação. Enquanto o outro, fez um joinha, assim. Então, eu falei, olha só como é também, porque não que eu fosse a dona da razão ok, mas é a forma como a pessoa tá ali tratando e tendo esse contato com o cliente. Então, eu vejo muito que não adianta só eu querer tratar bem a pessoa se eu também não tenho uma certa habilidade para fazer esse trabalho. Tem muito assunto, né? Agora que começou a vir tantas histórias na minha cabeça que eu comecei a lembrar de tantas histórias. Da próxima você marca um café da manhã, Jaque. A gente vai ficar aqui, vai comendo e vai falando, entendeu?
Isso, porque não pode passar fome, né, Polly? Não, passar fome nunca nessa vida. Não. Mas, ó, pensando nisso, agora eu vou levar para Val. Val, que dica que você daria para as pessoas lidarem melhor com os clientes? Da tua bagagem de mais de 17 anos, né, Val? Conta para nós, o que você daria de dica para as pessoas? Eu acho assim que, em primeiro lugar, você precisa tentar sentir o que o seu cliente precisa, né? Tentar decifrar, né? Porque nós somos expert nisso, né? Em decifrar. O cliente te dá sinais. O cliente te dá sinais do que ele precisa. Então, você precisa ouvir atentamente ao que ele diz. Não só escutar, mas ouvir, né? Que para mim existe uma grande diferença. Às vezes o cliente está ali falando, o cliente fica assim ali digitando, não está nem prestando atenção no cliente. Então a gente tem que ter assim um certo equilíbrio emocional, porque não é todo dia que você está bem, né? A gente leva assim algumas frustrações para o ambiente de trabalho. Na minha opinião, eu penso assim: você precisa estar no lugar certo. Você precisa fazer a coisa certa. Eu trabalho nessa organização há 17 anos e eu não tenho vergonha de falar. Muitas pessoas me perguntam: Val, como você aguenta estar nessa empresa há 17 anos fazendo a mesma coisa? E para mim, gente, a minha ascensão é com o meu cliente. A minha ascensão é com o cliente que hoje eu atendo, que amanhã ele volta. A minha ascensão com o cliente que eu atendo hoje, que amanhã eu vejo meu nome lá na pesquisa de satisfação, porque ele foi bem atendido. A minha ascensão com aquele cliente que volta e fala: poxa vida, esse carro que você me ofereceu é mara, foi maravilhoso, você me deu a dica certa. Pensando em como se preparar para atender um cliente, você precisa se colocar no lugar dele, você tem que ter empatia, tem que ser uma pessoa antifrágil. Uma pessoa antifrágil é aquela pessoa que um cliente diz um não para você e você já, o próximo atendimento, você já não consegue realizar, porque você levou um não desse. Não, muito pelo contrário, cada cliente é único, cada cliente é uma situação. Então, com aquele cliente, eu não consegui obter um êxito, mas com o próximo eu vou obter, porque cada cliente é um cliente. Então, eu acho que é isso. Na verdade, você cria um vínculo, né? E assim, Sim. Hoje pode ser que você não tenha êxito. Amanhã pode ser que você tenha. E outra coisa que você falou, às vezes a gente não tá bem, né? Eu aprendi isso num curso uma vez de vendas que eu fiz, que o cara falou assim: olha, o dia que vocês não estiverem bem, virem que falaram uma bobagem, cheguem pro cliente e falem assim: ó, você me desculpa? Eu falei uma bobagem para você. E eu acho que tá tudo bem, nós somos seres humanos, entendeu? Claro. Então eu acredito que assim, tudo é aquilo que a gente falou anteriormente, né? A forma de falar. Mas se eu te maltratei, ou se eu te fiz mal, né? E se eu chegar no meio do atendimento e falar pra você assim: Val, eu falei uma bobagem pra você porque eu me deixei levar pela emoção, você me desculpa? Eu acho que é bonito, sabe? É plausível. É nobre, né? É nobre, entendeu? Então assim, a gente não é máquina, né? Falando um pouco da história dela na empresa, eu tava aqui assim no túnel do tempo, lembrando dos atendimentos da Val. A Val, ela sempre, desde aquela época, assim, logo que ela entrou, um pouquinho tempo depois, ela já naquela época, ela já era a referência de um bom atendimento, sabe? A maioria de nós aqui, vocês também que estão em casa, estão assistindo, vocês já devem ter alugado um carro um dia. Agora, você imagina você vir para São Paulo, vocês que são de fora, vocês virem para São Paulo. São Paulo tem rodízio. Você vai ficar a semana inteira com o carro. Verdade. Você vai ter que pegar um dia de rodízio. Só que a maioria dos clientes, eles não entendem isso. Porque eles pensam assim, claro, com cabeça de cliente. Poxa vida, eu tô pagando, vou chegar no dia do rodízio, eu vou vir aqui fazer a substituição, porque eu não quero pegar o rodízio, né? Só que é uma lei municipal. Então, imagina o jogo de cintura que é preciso ter. E assim também, tem aquela categoria, né? Tem lá, não vou lembrar, mas vou falar, tem o carro A, B, C e D lá naquela mesma categoria. E às vezes a pessoa tá alugando aquela categoria porque ela gosta daquele carro. E aí, pode ser que esteja na observação da reserva ou não, né, Val? Sim. E aí, quando ela chega, se depara com isso, fala: caramba, não, esse daí não é o carro que eu quero, ele vai ficar extremamente satisfeito, porque a gente está lidando com a experiência do cliente, não é só o produto ou o serviço em si, não é? E aí, e a Val sempre teve uma flexibilidade, sempre teve esse jogo de cintura muito grande, de conseguir fazer com aquele sorriso, de fazer com aquela ela sempre teve uma desenvoltura
para conseguir se sair muito bem nos atendimentos dela. E aí, até aqui, eu quero puxar um gancho, Val, porque nem sempre estão flores, né? Aquilo que eu estava falando um pouco antes, né? Em qualquer que seja a profissão, a gente tem os dias de lutas e os dias de glória. Dias de glória, exato. E nem sempre são os dias de glória, né? Então, Sim. a gente trabalha para prestar um bom atendimento, para prestar um bom serviço, só que nem sempre a gente consegue. Sim. E aí, conhecendo você, Val, como que você se sente sabendo que você não conseguiu atender a expectativa? Você fez conforme diz o protocolo, vamos colocar assim, Sim. mas você não conseguiu atender as expectativas do cliente, você não conseguiu contornar a situação. Gera uma frustração, né? Não. Gera uma frustração e um sentimento de culpa. Será que eu poderia ter feito algo a mais? Será que faltou? Será que foi comigo? Será que foi eu que não fiz algo? Será que eu não fui além? Será que eu esgotei de fato todas as possibilidades? Embora você sabe que você deu as possibilidades para o cliente, né? Mas é uma coisa assim, involuntariamente, você se sente mal por não ter acabado bem. A Val deu aula pra gente. Ela tem a habilidade do atendimento, não tenho dúvida. E a comunicação dela, gente, claríssima, gente. Ela arrasou, Val. E olha que... E essas histórias, né, assim... Eu imagino o quanto deve ser complexo, né? Porque o cliente, muitas vezes, ele não entende como é no antes. Não é lá na hora, né? Porque ele reservou lá, ele chega lá, ele não entendeu. E aí, se ele não entendeu, é que tá errado, tem alguma coisa errada. Então, realmente, eu acho que uma das maiores habilidades que, para quem faz o atendimento ao cliente, é esse jogo de cintura. Eu acredito que é uma habilidade. E outra coisa que eu percebo muito é a humildade. Porque muitas vezes a gente também quer ser a dona da razão. Eu falo, até pelo meu jeito mesmo. Muitas vezes a gente quer estar ali ser dona da razão. E aí a gente tem que, tipo, hello, acorda pra vida, vamos descer um degrauzinho aqui, olhar de frente com esse problema, olhar pra frente com esse cliente. E tem um ponto que fala no livro, que se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que ele fala que as relações, elas têm que ser ganha-ganha. Eu tenho que estar ganhando, você tem que estar ganhando. Não só lado, né? Exatamente. Só que para eu conseguir ter esse tipo de relação, eu tenho que ser mais humilde. Eu tenho que sair do pedestal. Às vezes a gente é arrogante, né? Faz parte da nossa natureza. Então eu tenho que dar aquele estalo, poxa, não, eu tenho que descer aqui para olhar de forma diferente. Para aí eu conseguir, sim, ter jogo de cintura. Eu conseguir baixar a minha questão emocional de só ir para luta e para fuga, né? Eu conseguir, para eu, de fato, conseguir comunicar com o meu cliente. E muitas vezes, cara, que nem ela falou, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo, enfim. Mas quando eu consigo seguir esse caminho, fica muito mais fácil de eu chegar num resultado positivo. E mesmo se eu não chegar, eu não ficar naquela frustração que me corrói. Mas olhar e falar assim, tá, na próxima vez que acontecer isso, o que eu posso fazer de diferente? Eu acho que vai muito nessa linha. Depois desses anos de vocês de experiência com isso, vocês perceberam que vocês se tornaram mais exigentes quando vocês são clientes? Vocês se tornaram aquelas pessoas mais chatas, assim, ou não? Contem assim pra gente ir fechando a nossa conversa. Eu me tornei uma pessoa total, muito mais exigente. Por quê? Porque eu sei que eu tô lá, eu me preparo todos os dias para atender o meu cliente, eu tô lá, eu escolhi estar lá. Então, eu me preparei para isso, para atender o cliente e deixar que ele saia de lá satisfeito. Então, quando eu vou numa loja ou num estabelecimento, seja qual for, comprar um pão, seja o que for que você for comprar, você não espera menos, você quer um bom atendimento. É por isso que eu falei que depende do meu bom humor, né? Porque se eu tiver naquele dia ácido, eu acho que tudo é horrível e assim, fala bem a verdade, né? Falando como cliente, né? Porque às vezes eu vejo o céu azul, eu acho que tudo é lindo, tá maravilhoso, tá incrível, e eu falo assim, ela tá aprendendo, né? E tem dias que eu acordo e tá chovendo, eu ando de moto e eu falo, meu Deus do céu, é hoje. Então, a grande verdade é essa. E eu acho que é assim com a maioria das pessoas que a gente atende. Às vezes ela não está num dia bom. E eu vou falar uma coisa para você. A minha mãe faleceu em 2018.
Então, assim, eu me deprimi muito, né? Conheci a Jaque até agora, nesse momento, assim, etc. A gente até conversou bastante sobre isso. E, assim, as pessoas que me trataram bem foi quando eu passei a lembrar, né? E a minha mãe? Eu tenho um mercado aqui do lado da minha casa, minha mãe adorava ir nesse mercado. Então, quando eu vou lá, eu vejo os atendentes, eu vejo as meninas do caixa e eu fico pensando, agora eu entendi porque que minha mãe gostava de vir aqui. Faz muito sentido, Poli, que você está dizendo, a relação de cliente ou seja, um vendedor ou um atendimento, isso cria uma relação de fidelização que a gente nem imagina, né? Para fechar, assim, eu trabalho com atendimento ao cliente desde os 14 anos. Desde o meu primeiro emprego, eu tive contato com atendimento. Então, isso fez com que todo esse tempo, né, só um pouquinho, não vou falar minha idade, mas só um pouquinho mais de 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, me fez, isso tudo, essa bagagem toda me fez eu me tornar uma pessoa mais exigente, né? Uma cliente mais exigente. Só que em contrapartida também, por ter passado muito tempo atrás de um balcão, né? Até nessa empresa que eu trabalhei com a Val, ali eu vendia o aluguel de carro. Passei por momentos ali, não tô querendo me vitimizar não, viu, gente? Mas, assim, passei por momentos ali, assim, interessantes, momentos excelentes, momentos de muita alegria, mas também momentos muito difíceis, onde um cliente até chegou uma vez e falou assim pra mim, o cliente pegou e virou pra mim e falou assim, é por isso que você nunca vai sair de trás do balcão. Ai, que ódio. Por um lado, foi bom eu ter passado por uma situação dessa, porque no momento de estresse real, assim, com o cliente, com uma pessoa, com qualquer atendimento, de qualquer lugar que eu esteja, eu viro e mexo, ainda lembro da situação, sabe? Assim, eu consigo ser exigente, eu consigo ser uma cliente chata, mas respeitando esse limite de não, eu não preciso faltar com a educação para mostrar o que eu quero, né? Eu posso ser uma pessoa agradável e exigente, chata, mas sem faltar com respeito, sem faltar com educação, né? Isso que é o principal. Da gente nunca esquecer, até queria fechar com isso mesmo, da gente nunca esquecer que a pessoa que está ali do outro lado é o amor da vida de alguém, né? Exatamente. Meninas, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Poli, amei te conhecer, não te conhecia ainda, mas gostei muito. Obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pela sua comunicação, pela sua presença. Obrigada, Val. Foi um prazer enorme ter você aqui. A gente estava fazendo as contas de quantos anos a gente não se encontra, já faz quase 7, né? Aliás, mais de 7 anos que a gente não se encontra. Isso é uma vergonha, né? Isso daí não é amiga, né? Isso é uma vergonha. Não nem ter falado, pois é, a Natália estava fazendo 15 anos, a Natália já tem 22, já vai casar, né, Júlia? Nossa, Meu Deus do céu, queria dizer que a Júlia precisa se retratar. Eu? Que ela não... Por quê? Você precisa aparecer mais na vida da Val. Sim, mas ela tá presente na minha vida. Na vida da Júlia? Mas ela tá muito presente na minha vida, sempre, sempre. A gente sempre se fala, né? É claro, a gente não se vê pessoalmente, mas assim, o meu amor por ela é o que ela falou. A Júlia pra mim é como uma filha. Eu sempre chamei ela de Teca, né, Ju? Eu tenho cartinhas dela, ela me chama de Valdívia, você acredita? A gente é da época de cartas, eu tenho cartinhas da Júlia, vocês acreditam? Não, gente, peraí, só um pouquinho. Essa rasgação de seda desse lado aí, só um minutinho. Eu também amo você, Jaque. Também foi um prazer imenso te conhecer, Jaque, porque eu tô achando que você tá meio tímida aí. Foi um prazer imenso te conhecer, Jaque. Foi um prazer enorme ter sido convidada para ela, não? Bate-papo. E assim, pode falar agora, a gente deixa? Posso falar? Gente, porque assim, ó, a gente tá aqui com 4 tagarelas, né? Então eu só tenho que agradecer a Val por ser essa simpatia, gente, e essa pessoa tão agradável, né? Junto aqui com a gente, trouxe várias lições aqui.
E Polly, por ter topado a Polly na hora, falou, Jaque, nossa, bem hoje mesmo que eu tava pensando nisso, o cliente tem sempre razão, tava meio brabo aqui, e ela topou, então, pela disponibilidade, a Polly sabe aquela pessoa, e eu valorizo muito nas pessoas. Vamos fazer tal coisa? Vamos! Então, Polly, agradeço muito por você confiar no meu trabalho, por você estar aqui, por ter topado essas loucuras e contar aí com as suas histórias, as suas experiências. Agradeço demais por vocês estarem aqui. E a mulherada que está assistindo a gente, também agradeço. E olha, se você curtiu esse conteúdo, dá um joinha aqui, se inscreva no nosso canal. A gente vai ter vários outros temas e assim, é uma oportunidade de você colocar aqui nos comentários quais temas você gostaria de ver aqui sobre carreira, relacionamento profissional, liderança, sobre o mundo feminino. Comentem aqui com a gente que a gente está construindo esse canal junto com vocês. Eu gostaria de agradecer a todas vocês, viu? Eu amei conhecer vocês, amei bater papo, amei ficar acordada até tarde. Até tarde. Eu amei, gente. Não, amei de coração. Muito agradecida pelo convite. Eu também, gente, adorei o convite. Muito prazeroso, é sempre muito bom poder ouvir novas histórias, conhecer pessoas, né, Polly? Que tá um pouquinho mais longe da gente aí. Mas, assim, muito legal e muito legal essa iniciativa de vocês, do canal. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aí. Vocês vão contribuir bastante aí para a carreira pessoal, profissional de todo mundo aí. Eu adorei. Legal. Obrigada mesmo. Menina. Foi um Tá? prazer. Obrigada. Um beijo para vocês. Beijos. Tchau. Beijos. Tchau. Tchau.